eu quero que você leia comigo Salmos 127, versículo de número 1. Antes de a gente continuar de falar sobre missão, quero que você leia comigo. E aí, vamos lá. Quem abriu a sua Bíblia, diga achei. Quem não achou, diga calma. Todos acharam então? Vai dizer aí, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Essa mensagem aí já é para mim. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Somente até aqui, em nome de Jesus. Eu lembro que lá na empresa que eu trabalhava na DECA, lá na Desco, os queimados, começaram a se investir milhões e milhões ali em dinheiro, reformularam equipamentos, fizeram um telhado, botaram e investiram um dinheiro muito forte ali. Só que chegou uma hora que as coisas não aconteceram como esperavam, e a diretoria resolveu fechar as operações e encerrar as operações. Ali tinha gente qualificada, gente que estudava, gente que entendia, havia gente comprometida, dedicada, havia dinheiro sendo investido, era um local estratégico para a companhia, mas não aconteceu. Por mais que havia homens brilhantes, por mais que havia dinheiro ali, não aconteceu. E o salmista, ele vai dizer esse cântico aqui, segundo os estudiosos de Salomão, vai dizer, se o Senhor Deus não aprovar, se o Senhor Deus não dizer que sim, se o Senhor Deus não falar está fechado, se o Senhor Deus não dá o aval, pode se juntar os maiores engenheiros da terra, pode se juntar as maiores mentes, físicos, filósofos, pode se colocar todos os recursos do mundo, mas não irá acontecer. Se o Senhor não guardar a cidade, a gente pode ter o maior exército do mundo. Se o Senhor falar não vai vencer, não vai vencer. A Bíblia é cheia de histórias como essa. Se nós lembrarmos de Davi, vamos lembrar que Davi foi lutar contra um homem chamado Golias, um gigante, um homem experiente de guerra. E a mão de Deus não estava com Golias. Mesmo com toda a experiência, Deus disse não para Golias e sim para Davi. E aí o salmista continua: inútil vai ser levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão penosamente. Vai ser inútil. Não porque você não tenha que fazer isso, porque se nós não estarmos dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, tudo isso é inútil. Por quê? E aí ele responde: aos seus amados dá enquanto dormem. Aos seus amados ele dá. Então, o salmista está falando, toda a preocupação que o homem tem, todo desespero que o homem tem, tudo isso é em vão, tudo isso é desnecessário. Por quê? Porque quando nós estamos dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, a gente sabe que quem cumpre é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem dá é o Senhor. Então, quero abrir um parênteses aqui. Eu não sei qual a sua preocupação, eu não sei o que tem te deixado preocupado, eu não sei o que tem te deixado talvez ansioso. Ei, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse jugo pesado, põe ali para Deus, que Deus ele está no controle. Mas o mais interessante é,
o que é que mais preocupa o homem e a mulher? O que mais traz preocupação e faz o homem perguntar, se questionar? O que mais faz o ser humano se preocupar e se questionar? Do que um filho ou uma filha? Imagina só, o filho pode ter 40 anos, que a mãe pode ser um cozinheiro excepcional, que nem é o caso lá da minha avó, que o meu tio tem quase 50 anos, a minha avó os seus 80 e pouco. Ele é um excelente cozinheiro, não sei se eu aumentei a idade do meu tio aqui, mas agora já foi. Um excelente cozinheiro. E ela vira e mexe, está lá em casa, ela fala: Lene, Monique, liga lá para ver se o Moisés já almoçou, se já jantou. Preocupação. Pai e mãe tem isso. E o que mais traz preocupação a um homem e a uma mulher do que o filho? Existe alguma coisa mais? Do que o futuro, do que vai ser dos seus filhos? Do como estão os seus filhos se sentindo? Quem é pai e mãe aí? Estou mentindo? Não, viu? Meu irmão levantou a mão ali, mas fez assim: você quer fazer? Tá, meu Deus. Então tá certo, né? Eu não sou pai ainda, mas eu já consigo perceber isso. E por quê? Eu nem tenho filho ainda, já fico pensando neles. Imagina quando eu tiver. E é assim. Só que o salmista vai dizer: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Ei, sabe o que o Senhor está falando? Que o fruto do seu ventre, que os seus filhos são herança do Senhor. Então de quem é os seus filhos? É de quem? Do Senhor. Os seus filhos são do Senhor. Os seus filhos são a herança do Senhor. Mas tem um porém. O salmista vai dizer: eles são como flechas na mão do guerreiro. Se os seus filhos são a herança do Senhor, se os seus filhos são do Senhor, quem cuida é o Senhor, certo? Mas como herança que Deus te dá, não significa que nós não tenhamos a nossa responsabilidade, o nosso cuidado. E qual o cuidado é esse que nós temos que ter? Usá-los como flecha. A responsabilidade que o homem tem sobre o seu filho é usá-lo como flecha. Se é para ser usado como flecha, ele não tem que ficar na aljava, ele não tem que ficar ali guardado num potinho em segurança. Pelo contrário, ele tem que ser lançado. Ele precisa ser atirado. Ele precisa ser impulsionado. E aí, para o arqueiro impulsionar, como que ele faz? Ele tensiona, ele traz a flecha, aqui a ponta da flecha, perto da sua boca, faz a mira e solta. Veja bem, que ele precisa o quê? Mirar em um alvo. Ele precisa mirar a flecha num sentido. Ele precisa mirar a flecha em uma direção. Ele precisa mirar a flecha em uma missão. A flecha, ela não foi feita para ser colocada simplesmente na aljava, mas ela foi feita para ser lançada. E não é lançada de qualquer forma, é lançada em um alvo, é lançada em uma missão. Eric, como que se faz isso? Aí eu lembro de Provérbios 22:6, que vai dizer, põe aí pra gente: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Porque uma vez que a flecha é lançada, ela vai naquele sentido. A flecha, ela pode, muitas pessoas não sabem, mas a flecha, quando ela não vai certinho assim, firme. Ela vai balançando, mas ela não perde a direção. Ela pode bambear. Se a gente botasse um vídeo aqui de câmera lenta, você ia ver a flecha assim, ela vai assim, mas ela vai naquele sentido, ela não muda isso. Então o que o Senhor tem falado aqui para nós? Que os filhos Ele vai cuidar, que você só precisa de quê? Fazer o quê?
lançá-los em uma direção. Por quê? E aí o versículo de número 5 vai dizer: feliz é o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou seja, no dia mau, o filho que foi lançado como aquele que tiver com a sua aljava cheia, porque a gente pode ter filhos carnais, mas também temos filhos espirituais. No dia do dia mau, eles serão como apoio, eles serão como suporte. Mas o mais engraçado disso, nós estamos falando de filho e trazendo para a nossa vida, né? A importância de ensinar, de evangelizarmos os nossos filhos, de dar um propósito de vida e uma missão para eles. Isso faz parte do processo de vida, de crescimento, dar missões para os nossos filhos. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, não é diferente. Quando nós olhamos para os filhos do Filho, que foi Jesus, porque tudo que é de bom a gente fala que Jesus foi o maior filho que já existiu, a gente pode falar que Jesus foi o maior mestre que já existiu, mas músico que existiu, que você não vai errar. Quando a gente fala de Jesus, a gente lembra de Jesus falar tudo que ele tem feito. Ele não faz por ele mesmo, mas porque ele aprendeu do seu Pai. Você abre aí João 12:49, por favor. E depois João 5:19. Nós vamos entender isso. Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou a dizer o que anunciar. Desculpa, João 5:19 vai dizer. Então Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz. Então quando nós olhamos para a vida de Jesus, como o Filho de Deus, Ele vai dizer: tudo o que eu tenho feito, foi porque o meu Pai me usou para uma missão, porque tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho feito, eu vi do meu Pai fazer. Jesus está falando, Jesus está revelando então, que Ele como Filho de Deus, tudo que Ele tem feito, é cumprir a missão que o seu Pai lhe ordenou, é cumprir o que o seu Pai lhe havia dito. Se nós olharmos para cá, nós vamos ver, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A gente pode falar que de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos Deus usando Jesus como uma flecha em suas mãos, para cumprir a sua missão. Porque a missão, para nós entendermos isso, o que é a missão, nós precisamos entender de quem é a missão. A missão não é minha, a missão a missão é de Deus. Deus deu essa missão, Ele compartilhou com o seu Filho para atingir o seu alvo. Engraçado que o Romanos 10, abre aí Romanos 10 para a gente. Versículo 1, vamos ver se é isso. Eu não botei o versículo aqui, então estou no sal, Jesus. Já perdi a referência, deixa quieto. Abre então João 5:19, nós falamos João 3:17. A continuação desse versículo aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Para nós entendermos o que é missão, para nós entendermos qual é a nossa missão, nós precisamos entender a missão de Cristo. Nós precisamos entender que Cristo veio para que não condenar o mundo, não para apontar o dedo, não para falar você é pecador, mas para que o mundo saísse do pecado e fosse transportado do reino das trevas para o reino da sua gloriosa luz. Então Deus usa Cristo como essa flecha para levar essa missão, para atingir o alvo. E Cristo vem na terra, morre, vive, nasce, cresce, morre e ressuscita. Quando Ele ressuscita, a Bíblia vai dizer que o quê?
que antes de subir aos céus, ele vai dizer, vai dizer lá em Marcos 16:15, antes de subir ao céu, e disse-lhe: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Mateus 28:19, ele vai completar ainda de uma forma muito mais profunda isso. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Efésios 2:8. Abre aí pra gente, minha linda. Porque pela graça vós sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, e é dom de Deus. Se nós olharmos tudo que eu tenho falado aqui, nós estamos vendo o Salmo 27 em Cristo. Vamos ler o Salmo 120. Vou ler o Salmo, não precisa abrir não. Vou ler o Salmo 127, agora na visão messiânica, na visão de Cristo. Se o Senhor não salvar o homem, em vão é todo o trabalho bom. Inútil é o homem levantar de madrugada, pegar todo o seu dinheiro, dar aos pobres, pegar todo o seu dinheiro e fazer bondade durante sua vida inteira. Por quê? Porque a herança, a salvação, é o Filho gerado de Deus. Ele é como flecha na mão do guerreiro, porque transforma o inimigo de Deus, aquele que era inimigo de Deus, em amigo de Deus. Cristo é missão de Deus. Qual é a missão? Quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos entender qual é a nossa missão. E qual é a nossa missão? Sermos como flecha na mão de Cristo, indo por todo mundo e anunciando, falar: rapaz, olha, Cauã, Jesus tem um plano na tua vida, rapaz. Deus quer fazer muito mais na tua casa, muito mais na tua família. Essa é a nossa missão: orar, pregar e falar: Jesus Cristo está voltando. Então o que é a missão? É sermos como flecha nas mãos de Deus. A gente pode balançar, a gente pode até não ir retinho, mas o alvo nós não vamos deixar de atingir, que é falar, cumprir a grande comissão, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quando eu estava estudando essa mensagem, a Virginia falou uma palavra que de um teólogo, um homem famoso aí, que eu não sei quem é, mas é famoso para aqueles que conhecem. Para aqueles que não conhecem, não é famoso, né? Que vai dizer: fazer missão é zelar pela glória de Deus, é zelar para que o nome do Senhor seja conhecido de todas as pessoas, não para a condenação delas, mas para a vida delas. E por último, João capítulo 1, versículo de número 12, versículo de número 13. Abre aí para a gente. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Não ouvi. Serem feitos filhos de... Serem feitos filhos de... A saber, aos que creram no seu nome. Então, fazer missão é se tornar filho de Deus. Se tornar filho de Deus é ser como uma flecha na mão do Senhor, para que vidas não pereçam, mas tenham vida e vida em abundância. Então, não esqueça de fazer missão na sua casa com seus filhos, dando-lhes uma missão. Fazer missão, como um dos irmãos disse, se não me engano foi o irmão Zé, fazer missão é gerar missão em outras pessoas. E assim, quero convidar você a ficar de pé, para nós orarmos, mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade, para que nós sejamos como flechas na mão do Senhor. Pastor Gidiel,
fazer essa oração e dar continuidade e encerramento, conforme Deus.